Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aí é o último vídeo, né, da pessoa assim sozinha. E vamos estar fazendo da Ashla Malbora, tá bom? Então espero que você goste desse tema. Se gostar desse tema, já se inscreva no canal. Já vai deixando seu like aí no início do vídeo, tá bom? E vamos ver o que Júlio reserva, né, para Malbora, para ver se a gente consegue entender melhor. Aí é o que acontece entre ela e o Tchatai. Vamos fazer os dois separados e vamos ter os dois juntos também, tá bom? Então vamos ver, gente, quais são as energias gerais de julho para Ashla Malbora. Quais são as energias gerais de julho para Ashla Malbora? Quais são as energias gerais de julho para Ashla Malbora? Caixão, a cobra, a estrela, o lar, o livro, a carta e o navio. Bom, gente, aqui o caixão e a cobra já vem dizendo que o mês pode começar aí com o encerramento de uma situação complicada, tá? Aqui vem falando de transformação, de rompimentos com padrões desgastantes, afastamento de pessoas que geram tensões, tá? Aqui também vem pedindo cautela com intrigas e mal entendidos. A estrela e o lar. Após esse período inicial, a energia se torna mais leve, tá? A estrela ela traz esperança, proteção, né? E o lar, ele vem trazendo estabilidade, a busca por segurança emocional. Aqui é um sinal de recuperação e de equilíbrio. O livro e a carta, gente. Aqui surgem informações importantes, conversas esclarecedoras e notícias que ajudam a compreender melhor uma situação, né? Também tem projetos ou assuntos aí que vão deixar de ser sigilosos, tá? E fechando aqui com o navio, gente, o mês ele termina com movimento e expansão, tá? O navio ele aponta para mudança positiva, novos caminhos, né? Então aqui tem uma sensação de deixar o passado para trás e seguir em frente. Então, julho para a Chama Malbora tende a ser um mês aí de transformação, tá? O início pode trazer aí fechamento de ciclos, né? A necessidade de estar lidando com situações delicadas, mas as outras cartas vêm mostrando recuperação, esclarecimento e um desfecho favorável aí com abertura para novas oportunidades e novos rumos. Vamos ver a carreira, como fica a carreira da Malbora em julho. Quais são as energias para a carreira da Ashla Malbora em julho? Quais são as energias para a carreira da Ashla Malbora em julho? Caiu aqui os lírios. A cruz, o livro, a cegonha, a chave, as nuvens e a estrela. Bom, gente, aqui os lírios e a cruz vem trazendo responsabilidade, maturidade e peso aí, tanto emocional quanto profissional, tá? Então vai ser uma fase mais exigente, com cobranças, mas que também traz crescimento através da disciplina e persistência.
Aqui tem, assim, eu quero provar meu valor, né? E lidar aí com compromissos sérios. O livro e a cegonha, gente, aqui tem uma virada positiva, né? O livro, ele vem falando aí de projetos ainda em desenvolvimento, algo sendo preparado aí em sigilo, e a cegonha, ela vem trazendo mudança e evolução, tá? Então pode ser um novo papel, projeto, uma mudança aí de fase na carreira que ainda não foi totalmente revelada. A chave e as nuvens, gente. Aqui vem mostrando a solução de uma situação confusa, tá? As nuvens, elas trazem as dúvidas, né? E a chave é a solução. Então, vem dizendo que algo que estava indefinido profissionalmente vai se esclarecer aí ao longo do mês. E fechando com a estrela, né, gente? Fecha aí a leitura com esperança, visibilidade, reconhecimento, né? É uma energia de inspiração, de melhora gradual, alinhamento com o caminho certo. Então, mesmo com desafios iniciais, aqui tem tendência de fortalecimento de imagem e de uma direção mais clara na carreira. Então, julho, né, vai começar aí com pressão, responsabilidade, mas evolui para mudanças positivas e maior clareza sobre projetos e caminhos profissionais, tá? A energia final aqui da estrela vem dizendo um mês de recuperação, de inspiração e potencial de reconhecimento, né? Ainda que de forma aí lenta, né, progressiva. Agora vamos ver o amor, gente. Como fica o amor para Malbora em julho? Quais são as energias para o amor da Ashla Malbora em julho? Quais são as energias do amor para Ashla Malbora em julho? Quais são as energias do amor para Ashla Malbora em julho? O Sol, os Peixes, o Jardim, a Estrela, a Aliança, o Lar e os Pássaros. Bom, gente, aqui o Sol e os Peixes, uma energia bem favorável, tá? Vem trazendo alegria, magnetismo, abundância emocional, tá? Aqui tem intensidade afetiva, tendência a encontros marcantes, conexão que traz bem-estar e leveza, tá? Também fala de um amor que flui naturalmente, sem grandes bloqueios. O Jardim é Estrela, gente, mostra a vida social ativa e oportunidades de conexão, tá? Então pode ser aí encontro em público, eventos, até uma aproximação que nasce de forma idealizada, inspiradora. A estrela, ela vem reforçando aqui esperança e afinidade emocional. A aliança e o lar, gente. Aqui vem falando de compromisso, de estabilidade, desejo de construir algo sólido, tá? Então, aqui vem dizendo que a relação, ela vai se fortalecer, é uma oficialização, uma maior sensação de pertencimento a alguém, de pertencimento a quem se ama, um pertencimento afetivo, né? E fechando aqui com os pássaros, gente. Vem trazendo conversas, ansiedade leve, né? Muitas mensagens, tá? Mostrando muita comunicação aqui intensa, positiva, talvez um pouco nervosa. E a necessidade de alinhar as expectativas aí através da conversa, né? Então, julho no amor para Malbora tende a ser um mês leve e promissor, tá? Tem sinais aqui claros de felicidade, de aproximação importante, possibilidade de fortalecimento de um vínculo já
existente ou início aí de algo com potencial de estabilidade, tá? O ponto-chave do mês aqui vai ser a comunicação, que pode acelerar, né, e esclarecer aí os sentimentos, tá bom? Então é isso, gente. Sei que muitos não vão gostar, né? Mas calma que eu ainda vou fazer, né? Para Malbora e pro Tiatai. E lembrando sempre, gente, o livre-arbítrio é das pessoas. Por mais que vocês chipem bastante o Tiatai e a Malbora, o Tiatai não estar com a Malbora, né? Estar com outras pessoas aí. A decisão sempre vai ser deles, né? A gente não pode se intrometer nisso, a gente pode ver a energia, né? Mas se intrometer, ninguém tem direito, não. Por isso que Deus deu livre-arbítrio aí a todos nós, tá bom? Então, vou estar fazendo aqui, vai ser a primeira leitura que eu vou estar fazendo dos casais aqui, vai ser deles. Hoje eu vou estar fazendo deles e da Afra e do Mert. E aí amanhã eu gravo mais vídeos para vocês, tá bom? Gratidão a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!